Existe uma sala de comando silenciosa dentro de você, um espaço sutil, invisível, que se ativa quando o mundo lá fora adormece. Enquanto os olhos se fecham e o corpo repousa, algo desperta no fundo da consciência. É ali, entre o sono profundo e os sonhos difusos, que seu subconsciente começa a falar. Não com palavras, mas com símbolos. Não com lógica, mas com sensações. E quase sempre, essa voz é ignorada, porque aprendemos a silenciar o que não entendemos, a desacreditar o que não se explica com facilidade. Mas o que acontece enquanto você dorme não é apenas descanso, é reconexão. Bruce Lipton nos mostra que, durante a noite, seu corpo não está apenas recarregando energia, ele está sendo reprogramado. Suas células estão escutando. Seus receptores bioquímicos estão sendo moldados por aquilo que você sentiu antes de dormir. E se o sono chega depois de um dia de angústia, ansiedade ou conflito interno, seu corpo interpreta isso como um estado de perigo. Ele reforça o alarme interno. Ele se prepara para o pior. E no dia seguinte, mesmo que tudo pareça calmo, você já desperta com o corpo em defesa, porque o seu sistema biológico está preso numa repetição silenciosa: sobreviver. Mas há algo mais profundo ainda. Joe Dispenza revela que, ao adormecer, sua mente entra em outra frequência, um estado onde o coração e o cérebro podem emitir um campo eletromagnético sutil, capaz de acessar informações guardadas no inconsciente. Esse campo é como uma rede interna de dados, e só pode ser acessado quando o ruído da mente racional se cala. É nesse espaço que memórias esquecidas, intuições veladas e respostas que você não sabia que tinha começam a emergir. Mas para que isso aconteça, é preciso estar receptivo. Estar presente, mesmo no descanso. Estar em silêncio, mesmo em sonho. E talvez você já tenha sentido isso. Acordar com uma sensação vaga, um pensamento insistente, um sentimento inexplicável. Como se alguém tivesse falado com você durante a noite, mas a mensagem ainda estivesse incompleta. Como se um fragmento de sabedoria tivesse sido entregue, mas você ainda não tivesse aprendido a escutar. Essa sensação não é ilusão, é um chamado. É o seu subconsciente tentando atravessar a névoa do esquecimento, tentando te alcançar com algo que pode mudar sua forma de viver. Por isso, este é um convite. Não para dormir mais, mas para dormir melhor. Para dormir com presença, com abertura, com reverência. Porque cada noite pode ser um portal, um campo sagrado onde seu eu mais profundo sussurra aquilo que no silêncio do dia você ainda não foi capaz de ouvir. E se você começar a escutar, talvez descubra que nunca esteve sozinho, que sua alma sempre falou com você e que agora, finalmente, você está pronto para ouvir. A mente não desliga quando você deita. Ela continua ativa, mesmo que em outro ritmo. E o que deveria ser um mergulho em silêncio, muitas vezes se transforma em um campo de ruído invisível. Sons que não se ouvem, mas que interferem. Estímulos que parecem pequenos, mas que silenciaram a voz mais importante, a do seu subconsciente. Antes de dormir, muitos de nós entregamos nosso estado mental a telas, notificações, imagens rápidas e conteúdos que nada têm a ver com nosso campo interno. E é como se colocássemos um fone de ouvido em nossa alma e esquecêssemos de escutar. Bruce Lipton fala sobre a importância do ambiente celular. Mas esse ambiente não é feito apenas de comida ou ar. É feito de estímulos, de vibrações, de pensamentos e emoções que você carrega antes de se render ao sono. E quando o sono chega com interferências, o subconsciente não consegue se comunicar com clareza. É como tentar captar uma estação de rádio com sinal fraco. Você até sente que algo está tentando chegar, mas tudo o que recebe é um chiado. A história de um designer criativo ilustra isso. No início de sua carreira, ele recebia ideias brilhantes durante os sonhos. Formas, cores, soluções que surgiam como se tivessem sido enviadas por um espaço além da lógica.
Mas com o tempo, a correria, a ansiedade e a presença constante das telas antes de dormir começaram a enfraquecer essa conexão. Ele já não lembrava dos sonhos, já não sentia a mesma fluidez criativa. E o que ele não percebeu é que seu próprio ruído havia abafado o canal mais puro de intuição que ele possuía. É por isso que o silêncio antes do sono não é um luxo, é uma necessidade. Desligar as telas, reduzir os estímulos, criar um ambiente escuro, tranquilo, quase sagrado. Não por estética, mas por conexão, por escuta, por presença. Esse gesto simples de permitir que o corpo e a mente entrem em frequência de repouso é o que prepara o campo para o subconsciente se expressar, para que ele fale com clareza, para que você escute com nitidez. Você não precisa buscar grandes respostas todas as noites, mas pode começar a limpar o caminho, a diminuir o ruído, a honrar o sono como espaço de diálogo interior. E aos poucos, essa voz que parecia tão distante volta a falar. E quando ela fala, ela não mente, ela não inventa. Ela apenas revela o que você já sabe, mas havia esquecido de sentir, porque o silêncio da noite é muitas vezes o único lugar onde a alma se sente segura para sussurrar. E talvez tudo o que ela espera é que você esteja disposto a escutar. O sono é mais do que descanso. Ele é laboratório. Um espaço invisível onde seu cérebro trabalha silenciosamente para reorganizar o que você viveu, o que você sentiu, o que você acreditou ser verdade. Durante o sono, REM, o cérebro não apenas sonha, ele reconecta, reestrutura, apaga excessos, reforça aprendizados, reprograma. E ainda assim, muitos tratam esse momento como se fosse apenas uma pausa. Ignoram os sonhos, esquecem os sinais, descartam aquilo que, na verdade, é a síntese emocional da sua jornada diária. Bruce Lipton fala sobre a influência direta dos estados emocionais na expressão genética. E o sono é um dos momentos mais poderosos onde essa influência acontece. Não se trata de superstição, trata-se de neurociência. Durante a noite, padrões neurais se moldam, sinapses se fortalecem ou se dissolvem. Emoções vividas ganham novas interpretações. E os sonhos são o reflexo desse trabalho. São como relatórios simbólicos entregues pelo seu subconsciente. Ignorá-los é como descartar a sabedoria da própria biologia. Imagine seu cérebro como um jardim. Cada experiência do dia é uma semente lançada ao solo. Algumas são sementes de dor, outras de insight. E à noite, os sonhos são o adubo. São a forma que a mente encontra para nutrir o que precisa crescer e deixar morrer o que precisa partir. Mas se você não presta atenção, se você acorda e já corre para o mundo externo, esses nutrientes se perdem, evaporam, e o solo da sua consciência vai se empobrecendo, fica seco, raso, estéril. É por isso que o simples gesto de manter um caderno ao lado da cama pode transformar sua relação com o sono. Não precisa escrever muito. Apenas algumas palavras, imagens, emoções, sons, o que vier. Mas que venha nos primeiros 2 minutos após acordar. Porque é nesse intervalo que o véu entre os mundos ainda está fino. E aquilo que foi sentido durante a noite ainda pulsa no corpo, ainda vibra no campo. Esse gesto não é apenas uma coleta de dados, é uma declaração, um sinal para o subconsciente de que você está pronto para escutar, que está disponível para a conversa. E quanto mais você escuta, mais ele fala, mais ele revela, mais ele colabora com o seu processo de cura, criação e consciência. Porque você não sonha à toa. Nenhum símbolo é por acaso. Nenhuma sensação é irrelevante. Cada fragmento onírico carrega uma chave. E essas chaves, mesmo silenciosas, podem abrir portas que a mente desperta jamais conseguiria forçar. Durante o dia, você se protege, organiza pensamentos, justifica emoções, desvia daquilo que ainda dói. Mas à noite
as barreiras caem. E o que está guardado, escondido, suprimido, começa a emergir. Não de forma direta, mas simbólica, sutil, em forma de imagens, cenas, lugares que você nunca viu, mas que carregam sentimentos familiares. É nesse espaço onírico que seu subconsciente começa a mostrar o que você ainda não conseguiu dizer. Ele fala por metáforas. Ele revela memórias adormecidas. Bruce Lipton explica que o subconsciente não é só um cofre de traumas. Ele é um campo ativo, um transmissor de sinais que o corpo traduz o tempo todo. E os sonhos são parte desse processo de tradução. Quando você sonha, seu sistema emocional tenta reorganizar conteúdos antigos. Ele transforma a dor em cena, a carência em imagem, o medo em história. E se você estiver atento, pode começar a decifrar essas mensagens. Pode começar a ouvir o que antes apenas gritava em forma de sintoma. Pense nos seus sonhos como uma maré. Durante o sono, sua mente superficial mergulha. E nessa descida, toca camadas profundas. Toca zonas onde memórias foram enterradas, onde emoções foram escondidas. Mas tudo o que é tocado tende a subir. Tendem a vir à tona, não como lembranças exatas, mas como símbolos que pedem escuta. Como ondas que, ao alcançarem a superfície, não querem afogar, querem limpar. Essa escuta, porém, exige preparo. Exige um espaço interno que não julgue, não interprete com pressa, não descarte por parecer estranho. E às vezes, tudo começa com uma pergunta antes de dormir. Uma frase sussurrada na mente, como quem entrega um pedido ao invisível. O que eu preciso saber? Apenas isso. E então, repousar. Sem expectativas. Sem forçar. Apenas entregar. E confiar que a resposta virá. Talvez como uma imagem. Talvez como uma sensação. Talvez como uma intuição silenciosa ao despertar. Essa prática não é mágica. É disciplina sensível. É um treino de escuta sutil. É o começo de um diálogo com o que há de mais honesto em você. Porque o subconsciente não mente. Ele mostra. Ele expressa. Ele repete. Até que você esteja pronto para ver. E quando você começa a ver, tudo muda. As repetições ganham sentido. Os padrões encontram raízes. E aquilo que te controlava no escuro começa a perder força diante da luz da consciência. Existe um momento, logo antes do sono, em que a mente começa a afrouxar os nós. As preocupações se dissolvem, os pensamentos desaceleram, e o corpo finalmente se prepara para deixar o mundo exterior. É nessa transição que a mágica acontece, um espaço liminar entre o estado de vigília e o mergulho no inconsciente, onde você pode afinar sua frequência interior, onde você pode, conscientemente, abrir os canais para escutar o que o sono deseja revelar. Joe Dispenza nos mostra que o cérebro opera em diferentes ondas. E para acessar os níveis profundos do subconsciente, é necessário sair do ritmo acelerado das ondas beta. Isso pode ser feito de forma simples, através da respiração. Não qualquer respiração, mas uma respiração abdominal, consciente, lenta. Inspirar com presença, reter com suavidade, expirar com entrega. 5 minutos desse ritmo já são suficientes para informar ao corpo que ele está seguro, que pode se render, que pode confiar. Nesse estado de transição, você não está mais no controle lógico, mas também ainda não se perdeu no mundo dos sonhos. É o momento ideal para plantar uma semente vibracional. E essa semente pode ser uma frase, uma âncora, algo que fale direto ao subconsciente, com simplicidade e profundidade. Uma frase como: "Estou aberto ao que meu sono revela", repetida mentalmente, com fé, com entrega, com intenção. Essa frase não precisa ser gritada. Ela precisa ser sentida, como quem se comunica com uma parte esquecida de si mesmo. Como quem diz: "Agora eu te escuto". Depois disso, não é necessário esforço. Apenas permitir. Permitir que o sono chegue, que o corpo afunde, que a mente flutue.
E ao despertar, antes de qualquer outro gesto, há um instante sagrado, um intervalo em que a ponte entre os mundos ainda está aberta. E nesse instante, mesmo que você não se lembre do sonho inteiro, pode surgir uma palavra, um símbolo, um sentimento, uma cor, algo pequeno, mas carregado de sentido. Algo que, se anotado, registrado, respeitado, pode se tornar uma chave. Esse gesto, o registro imediato, é o terceiro passo desse exercício, escrever o que vier. Mesmo que pareça fragmentado, mesmo que não faça sentido agora, porque o que parece vago no início, com o tempo, se repete, se revela, se conecta, e o que antes era apenas um sussurro, vira uma orientação, vira uma bússola, vira um mapa interno de autoconhecimento. Sintonizar esse rádio interno não é sobre controle, é sobre sintonia, é sobre limpar o ruído, afrouxar o ritmo, focar com intenção e permitir que, noite após noite, o subconsciente encontre espaço para falar. E você, enfim, se torne não apenas o sonhador, mas também o ouvinte atento daquilo que sua alma deseja te mostrar. Muitos foram ensinados a tratar os sonhos como exageros da mente, como se fossem apenas restos desconexos do dia, imagens sem sentido, ruídos sem valor. Mas essa é uma visão que empobrece o que o inconsciente tenta construir. Porque os sonhos não são delírios. Eles são dados. Dados bioquímicos, emocionais, simbólicos. São resultados de processos profundos que ocorrem dentro do seu corpo, dentro da sua mente, dentro da sua história. Eles não mentem. Eles informam. E quando você começa a olhá-los com respeito, descobre que estavam sempre tentando te ajudar. Joe Dispenza nos mostra que, mesmo durante o sono, o cérebro continua trabalhando. Ele processa memórias, reestrutura aprendizados, busca soluções. E muitas vezes, ele encontra. Mas essas soluções não vêm em forma de equações ou respostas diretas. Elas vêm através de imagens, símbolos, metáforas. Porque o subconsciente não fala com palavras, ele fala com impressões, com cenas, com arquétipos que precisam ser sentidos antes de serem compreendidos. Há histórias que revelam isso com clareza. Como a de um cientista que, bloqueado em um experimento por meses, começou a ter sonhos recorrentes com símbolos estranhos. Ele via pontes, repetições, movimentos circulares. A princípio, achou tudo irrelevante, mas ao registrar esses símbolos e refletir sobre eles, uma conexão surgiu. Uma ideia que não teria sido alcançada em estado desperto. O símbolo virou insight. O insight virou solução. E a solução mudou tudo. Mas para que isso aconteça, é necessário criar intimidade com os próprios sonhos. Não com interpretações prontas, mas com o seu dicionário pessoal. Porque o que significa cachorro para você pode ser muito diferente do que significa para outra pessoa. A chave está na repetição. Quando um símbolo aparece mais de uma vez, em sonhos diferentes, ele está tentando dizer algo. Está insistindo em ser escutado. E anotar, observar, mapear esses símbolos por 3 noites seguidas pode criar um código, um idioma interno, uma linguagem viva entre você e o seu inconsciente. A quebra de expectativa é essa. Os sonhos não são bobagens. São registros. São mensagens cifradas. São pedaços do quebra-cabeça que você está tentando montar desde sempre. E quando você começa a dar importância a eles, mesmo que no início pareçam confusos, eles passam a confiar em você. Eles se revelam com mais clareza, e aquilo que antes parecia inútil se torna uma chave. Uma chave capaz de abrir as portas da sua própria consciência. Uma chave que, noite após noite, tem esperado para ser usada. Há um poder escondido nos momentos em que você se entrega ao descanso. Um campo invisível que se forma quando o corpo repousa, mas a consciência se abre. Bruce Lipton nos lembra que o ambiente interno molda a forma como nossos genes se expressam.
E esse ambiente não é construído apenas enquanto estamos acordados. Ele se redefine enquanto dormimos. Quando você começa a registrar e integrar seus sonhos, mesmo os mais breves, algo se modifica. O corpo entende que pode relaxar. O cérebro entende que está sendo escutado. E os genes respondem com mais vitalidade, mais criatividade, mais intuição. Greg Braden amplia essa visão ao explicar que o campo unificado vibra também durante o sono, que a coerência gerada entre mente e coração, mesmo em estado de repouso, emite uma frequência. E essa frequência é como um sinal que atravessa o tempo e o espaço, chamando experiências, reorganizando realidades, costurando sincronicidades que só serão compreendidas ao despertar. Dormir com consciência não é sobre controlar os sonhos, é sobre se alinhar ao que eles podem revelar. É sobre transformar o sono em um espaço sagrado, em um momento de escuta, em um ritual de reconexão. E esse ritual começa com algo muito simples, uma frase âncora, que você pode repetir todas as noites antes de dormir. Estou aberto ao que meu sono revela. Apenas isso. Uma declaração silenciosa, mas poderosa. Uma permissão vibracional para que seu inconsciente saiba que pode se expressar. E ao adormecer com essa intenção, você não entra apenas no sono, você entra em diálogo, em entrega, em comunhão com aquilo que vive no profundo de você. Ao despertar, não corra, não se distraia. Fique um pouco no corpo. Traga à mente a sensação, a imagem, a emoção. Não importa se não houver uma narrativa completa. O que importa é a escuta. A repetição desse gesto cria um campo, um elo, um espaço contínuo onde o que foi sonhado começa a fazer sentido. E esse sentido, com o tempo, se torna guia. Um guia interno, honesto, fiel, que te conhece como nenhum outro. Porque você não é apenas aquele que dorme, você é também aquele que, mesmo em silêncio, transmite e recebe. Em cada noite, você é rádio, você é sinal, você é caminho. E quando essa escuta se torna hábito, o sono deixa de ser apenas descanso. Ele se transforma em fonte, em espelho, em resposta, em lugar onde a alma fala. E você, enfim, ouve. Então, hoje, antes de deitar, apenas diga: estou aberto ao que meu sono revela. E talvez esta noite, o que você vai escutar seja exatamente o que sua alma precisava dizer.